Eu olho daqui, eu ando aqui, eu vivo, canto aqui, eu Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Trabalho de artesão que esculpe em madeira, desenho com punção, preparando a matriz pra fazer reprodução. Vai fazer indagações? Respondeu? Ou vai entrar no solo? Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura. Na verdade, bom, eu vou me identificar, o meu nome é Gonçalo Ferreira da Silva, antidemocraticamente presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel desde sua fundação há 31 anos, ninguém quer trabalhar de graça, e conheço a literatura de cordel desde da primeira infância, no Ipu, na minha cidade, eu nasci do Ceará, já tinha a literatura de cordel, embora timidamente, e tinha os repentistas em maior abundância, que passavam pelas vilas, cidades e fazendas, realizando cantorias, e meu pai, meus irmãos mais velhos me levavam para a gente assistir a cantoria. E assim eu me familiarizei antes com a cantoria, antes com o repente, do que mesmo com a literatura de cordel. Lá, ainda quando eu não sabia ler, muito pequeno ainda, o meu pai lia para a gente, os romances da época, as pelejas da época, o Pavão Misterioso, João Grilo, o Papagaio Misterioso, esses romances do Donzela Teodora, esses romances do início da versão do romanceiro peninsular no Brasil. Aí, quando eu vim para o Rio, 14 anos de idade, cheguei aqui com paralisia infantil, fui obrigado a trabalhar em casa de família, depois de passar alguns tempos na rua, como garoto de rua, né? Eu fui trabalhar numa casa de família, mas era aquele tal negócio, tinha que ser socorrido. Então o importante era me alimentar, né, e trabalhar de graça, mas o importante era ter um local para ficar, né? E eu não tinha um local para jantar, mas tinha um local para almoçar e para ficar ali e tal e tal. Os fundos da casa eram um centro espírita de Umbanda, e eu fui encarregado também de ficar no dia de sessão vendendo para o pessoal, os visitantes que vinham, né? E tal. Aí fiquei por conta dessa família que me pagou estudos e tudo, até a idade adulta, quando o meu patrão me arranjou o primeiro emprego em Múnich, na Rádio MEC, onde eu trabalhei até me aposentar. E a literatura de cordel estava no meu caminho, só que eu comecei a escrever muito tarde, porque não havia como começar uma carreira, ainda mais difícil como a de escritor. Aí, em 1978, 10 anos antes da fundação da Academia, eu comecei a produção de literatura de cordel. Só que eu já produzia livros. Comecei como escritor em 1962, lancei meu primeiro livro em 1963, um livro chamado Um Resto de Razão, é uma coletânea de contos regionais do Nordeste, e de lá para cá lancei mais outros, do tipo Sangue Não Traz a Marca, Um Retoque no Destino. Esses eram textos em prosa, eram livros em prosa. E, repetindo, comecei a escrever cordel somente em 1978, graças a uma visita que eu fiz à Casa Rui Barbosa, e lá me encontrei com um grande pesquisador, Sebastião Nunes Batista, que antecedeu a Aurílio Lessa, e todos muitos amigos meus e tal. E aí, daí para cá aconteceram vários encontros, até que nós nos encontramos num restaurante nas proximidades da Feira de São Cristóvão, e fizemos uma mesa de glosa,
Se não sabe o que é glosa, eu posso explicar depois, mas em palestra aqui ali eu explico. Está desatualizada a questão da glosa na literatura de cordel. E pronto, é o resumo, que daí passou o pensamento para a fundação da academia, que teve 10 anos de gestação, de 1978 até que no dia 7 de setembro de 1988 foi fundada a academia. A academia que hoje, depois de muito trabalho, direcionado sempre ao progresso, que a academia é perfeccionista, é evolucionista, e é por isso que eu visitei muitos países, principalmente os países da África, da lusofonia, e como Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, aquela região toda ali, levando a literatura de cordel para o pessoal de língua portuguesa na África. Depois, em 2011, lancei essa coleção de ciência em 11 volumes na Biblioteca do Congresso Americano. Eu fui convidado como único brasileiro para aquele evento, convidado um só brasileiro. E aí, em 11 volumes, eu lancei esta coleção Ciência e Verso de Cordel da Biblioteca do Congresso Americano, com uma palestra de abertura muito boa. O evento se chamava, era um simpósio intitulado A Literatura de Cordel Hoje. Aí eu fiz uma explanação muito bonita, tive sorte e corri o risco de me exceder no tempo, mas o que eu queria mesmo era deixar o registro mais detalhado possível da história da academia e da minha própria história, das dificuldades imensas que eu tive para começar e tudo mais. E a academia começou no tabuleiro da Feira de São Cristóvão, com a minha mulher expondo, né? E eu já era um orador relativamente conhecido dos meios acadêmicos e fazia palestras e outros tipos de apresentações das universidades do Brasil. E quando eu ia fazer essa apresentação, minha mulher ficava na banca. Armava o tabuleiro e ficava. E o tabuleiro passou a ser um ponto de convergência para alunos, professores, pesquisadores e tal, né? Políticos também, né? E os indesejáveis políticos que chegam com os santinhos atrapalhando a venda, mas minha madrinha Mena repelia com vigor. Olha, aqui eu estou vendendo literatura, não é santinho de político, não. Mas essa parte foi superada, o caminho era a fundação da academia, fundamos a academia e eu comecei a perseguição em busca do registro, do reconhecimento da literatura de cordel como bem imaterial do Brasil. E consegui no ano passado, no dia 19 de setembro, o registro pelo IFAM da literatura de cordel como bem patrimonial e imaterial do Brasil. Basicamente, a história é essa. Esses físicos do final do mundo grego, Aristarco, Hiparco, esse pessoal que já se anunciava mais para uma ciência mais avançada do conhecimento do céu, do conhecimento do espaço. Esse interesse pela ciência, pela literatura de cordel, porque a literatura de cordel é um veículo extraordinário para esse tipo de trabalho, um popularizador da ciência, não tem outro igual ao cordel, pela linguagem simples, direta, rimada, metrificada, melódica, tudo isso somados deu na minha inclinação para a produção da ciência e literatura de cordel. Porque eu não escrevo ciência, eu escrevo sobre cientistas. Eu não sei nada de filosofia, eu escrevo sobre filósofos, eu escrevo sobre físicos e outros ramos da ciência. Agora, logicamente, que eu trabalhando a física na ciência e a filosofia são praticamente os dois extremos, porque tudo envolve a física. A física é a ciência da natureza, então não há como se fugir em qualquer área da ciência a realidade científica da física. E a filosofia é a mãe de todas as ciências, então tudo ali começou com ela, com o pensamento contemplativo, a meditação, a reflexão e tudo mais, as cogitações filosóficas, começou assim, e as pessoas que tinham o espírito mais endurecido iam se inclinando para a ciência positiva, né? A ciência direta, como é o caso da física. Mas, na verdade, o estudo de ciência
da minha parte, veio preencher uma lacuna insistente que havia na literatura de cordel, que a abordagem da literatura de cordel é universal, desde Imhotep, 3.000 anos antes de Cristo, até o Sérgio Moro. Quer dizer, a literatura de cordel conta a história da humanidade. E se ficasse uma lacuna importante como a ciência, seria terrível. Não, tem as modalidades da literatura de cordel, na verdade, começaram em Portugal. Começaram com as redondilhas de Camões, né, com as carretilhas de Gil Vicente, a conta da literatura de cordel já medieval, né, que a literatura de cordel é medieval, começou da Europa medieval, mas nós já estamos tratando de personalidades do Renascimento, né, como é o próprio Gil Vicente e mais particularmente o Camões, que já 1524, 1580, tá, já em pleno, já tinha, o horizonte já tinha mostrado, o horizonte europeu já tinha mostrado o Renascimento. E ali ele escreveu muitas redondilhas, porque o próprio Lusíadas, que são feitos em oitavas, 1208 oitavas, contando, compondo o poema, o épico, o maior épico ocidental, possivelmente. Aí as oitavas dele se dividiam em 2 quartetos, que os quartetos que se chamam propriamente de trova, que se chama de redondilha maior. É tanto que em muitas partes do mundo os Lusíadas não estão em oitavas, estão em quartetos. Um quarteto e um oitavo dividido em 2 quartetos. Dividido na leitura, no livro. A senhora lê um quarteto, depois o outro. Né? E as edições aqui no Brasil, principalmente as que saíram há menos tempo, aqui pelo o Real Gabinete Português, na Rua Luiz de Camões, já saiu todo em oitavas, né? Numa prova de quem não amava as oitavas. E as oitavas o que são? 2 quartetos. Né? É tanto que as próprias rimas mostram isso. Né? O quarteto é uma estrofe de 4 versos, a cestilha é uma estrofe de 6. Aí o que acontece? Não tenho medo do homem, nem do ronco que ele tem. O besouro também ronca, vai se ver para ninguém. É um quarteto, não é mesmo? Aí o poeta vem e diz: meu avô tinha um ditado, meu pai dizia também: não tenho medo do homem nem do ronco que ele tem, o besouro também ronca, vai se ver, não é ninguém. Você vê que evolui do quarteto para a sextilha de maneira automática, né? Aí nós temos o quarteto, nós temos a septilha, que já é a estrofe de 7 versos de 7 sílabas, que diz: carnaval e futebol ficaram para se curtir, os santos ensinamentos são para o crente seguir, religião e política, embora mereçam crítica, não são para se discutir. Vocês perceberam que tem mais um verso, né? Que inclusive enriquece significativamente a questão do ritmo. A próxima é a oitava, que já são as oitavas de descendência camoniana. Né? Depois a 10ª, né? Que a 10ª é uma modalidade, estrofe de 10 versos de 10 sílabas, né? Não, de 7 sílabas, inicialmente de 7 sílabas, que há muitos épicos escritos com essa modalidade. E depois o martelo agalopado, que é uma herança de Jaime Pedro Martelo, Bolonha, Itália. Agora, só que essas modalidades foram aperfeiçoadas e enriquecidas no Brasil, mas todas elas têm sua vertente na Europa. Né? É tanto que a literatura de cordel é uma manifestação cultural que nasceu na Europa medieval, principalmente na Península, Portugal e Espanha. Chegou aqui com Cabral, né? por ocasião do descobrimento do Brasil. Né? Eu não gosto dessa palavra de descobrimento não, porque por razões históricas eu tenho razão de não gostar, né? Mas com os nossos colonizadores portugueses, a literatura de cordel chegou na bagagem do Pedro Álvares de Gouveia, chamado aqui no Brasil de Pedro Álvares Cabral, porque ele pertenceu a uma família de criadores de cabra em Portugal, na região da Vila da Feira, naquele tempo né? Estava já consolidada a Universidade de Coimbra, que nasceu a Universidade de Coimbra nasceu em Lisboa. Né? Por que hoje a gente associa tanto o cordel ao Nordeste? Por que o nordestino tem essa coisa mais da alma pro cordel do que aqui mais pro sul?
É porque é uma questão de época também, em que se relaciona a uma época. E porque a literatura de cordel foi um ponto de resistência fantástico. E o mais importante ponto de resistência da literatura de cordel foi o Nordeste. E ainda é. E como ficou ali, chegou na Bahia, que se irradiou pelos outros estados do Nordeste, deixando a própria Bahia como menos significativa do que os outros estados, que por longo período a Paraíba foi a capital mundial da literatura de cordel, grandes nomes da literatura de cordel surgiram ali. Aliás, a literatura de cordel teve tanta sorte com a Paraíba, os grandes poetas, grandes que se dizem em relação à literatura de cordel. Grandes poetas como Silvino Piravá, que foi o primeiro, 1848, depois Leandro Gomes de Barros, 1865, José Galdino da Silva Dutra, 1866, Luiz da Costa Pinheiro, era do Rio Grande do Norte. Até agora falei tudo da Paraíba, né? José Pacífico Pacato Cordeiro Manso, da Paraíba, Francisco das Chagas Batista, da Paraíba, João Martins de Ataíde, o maior editor de literatura de cordel, da Paraíba, do Ingado Bacamarte. Pronto. Vocês têm a cidade vizinha que herdou o nome de vocês, Ingado Bacamarte, que foi a terra do João Martins de Ataíde. E o João Martins de Ataíde foi o poeta mais rico da literatura de cordel, e o pior que foi rico rico porque foi o maior editor, e foi rico mesmo, financeiro, porque desfazendo-se do princípio de que o poeta de cordel é pobre, semi-analfabeto. Às vezes até analfabeto não pode. Como é que um escritor pode ser analfabeto? Escreve um texto romanceado e é analfabeto, não pode. Então isso os camaradas caíram logo na dele, não pode. Aí, com pouca cultura, sem escolaridade formal, tudo bem, né? Mas sem saber ler não pode, né? O repentista até que vai lá, né? Podia ser sem saber ler, mas o escritor não pode escrever sem saber ler. Disse Arquimedes enquanto fazia inventivo traço: com uma alavanca e um ponto de apoio no espaço, posso suspender o mundo com leve mover do braço. Uma nau que nem 1000 homens conseguiu deslocar, um sozinho e sem esforço, a fez dócil deslizar pela genialidade do cientista sem par. Eram tão rudimentares os instrumentos que usou, troncos toscos de madeira que o rei vencido indagou: Arquimedes, por acaso o senhor não se enganou? Olhando contemplativo os olhos do soberano, o gênio mais avançado que deu do gênero humano, disse: Senhor, não existe qualquer vestígio de engano. Vós mesmo, disse Arquimedes, podeis assumir o posto e deslocar o navio, que não terei o desgosto de ver uma única gota de suor no vosso rosto. O rei, humilde servil, moveu lentamente o braço e, para assombro geral, inclinando o espinhaço, a nau se moveu num tempo espantosamente escasso. Gritos de triunfo ouviu-se da imensa multidão, a mesma que há bem pouco conteve a respiração, aguardando pessimista o desfecho da missão. Alguns o chamavam bruxo, feiticeiro, genial, mas adjetivo algum de fonte material daria dimensão àquele enviado especial. Triste notícia espalhou-se no meio siracusano: morreu Arquimedes, vítima de um furor desumano, cruelmente assassinado por um soldado romano. Marcelo, sinceramente, lamentou o triste fato, chamando de abominável o cruel assassinato, sepultou o cientista com mais solene aparato. Pelo mundo respeitado, admirado, benquisto, morreu o gênio Arquimedes, de talento nunca visto, 212 anos antes da vida do Cristo. É isso, obrigado. É um trecho, e vocês sabem que declamar um poema é uma coisa, declamar trecho de um poema é outra, é mais difícil, porque se perde um pouco nas passagens, na busca do próximo trecho, né? E o outro é o Senhor Livro, que eu fiz, como já disse, para o Dia Nacional do Livro, declamando o Dia Nacional do Livro. É o folheto, todo um manual, está em quase tudo, secretarias, escolas, está pregado lá. Chama-se Senhor Livro. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior, por ser meu fraterno amigo. Antes de dormir eu digo: vou guardar meu professor.
confidente e verdadeiro, companheiro e aliado, portanto, querido livro, eternamente obrigado, pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. Arquivo de intimidades, canal de sabedoria, farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia, que mostra em poucos instantes o que há 2 minutos antes o seu leitor não sabia. Obrigado, Senhor Livro, pelo seu grande valor. Só que o mestre em carne e osso não se chega a ser doutor, mesmo depois de formados. Nós somos sempre obrigados a consultar o Senhor. Como Confúcio, o Senhor faz bem sem olhar a quem, e sem esperar jamais recompensa de ninguém. O título com 1000 louvores de professor dos doutores ao Senhor cai muito bem. Tem muitas escolas com muitas crianças tentando produzir cordel. É claro que a literatura de cordel é uma manifestação cultural extremamente exigente para adulto, imagino, para criança. Você escuta uma música popular, é uma brincadeira, né? Não tem nada numa música popular que se possa chamar de arte quando se trata de cordel, né? É arte porque é uma arte musical e tudo mais, a letra fraquinha, mas acaba que tem a melodia, acaba que tem a interpretação do cantor e tal. Mas nada que se compare à literatura de cordel. A literatura de cordel é uma manifestação com muitas exigências, como a métrica, a rima, os critérios estéticos que norteiam a literatura de cordel são inflexíveis. Daí porque pretender que uma criança comece escrevendo cordel é uma tarefa muito difícil. Ela vai aos poucos, fazendo versinhos, aqui e ali as pessoas... Uma das coisas boas para a escola é promover concurso. Concurso de literatura de cordel, que a criança faz uma besteirinha e tal, mas já viu um colega fazer melhor, o outro colega viu e tal, e o professor explicando o que é literatura de cordel, como é que tem que fazer, e o professor tem que conhecer a literatura de cordel conteudisticamente, historicamente, para poder falar. Aí o conselho que eu dou é esse: a criança, numa escola, normalmente são 40 numa sala de aula, ou coisa parecida, aí fazer um concurso ali dentro e com poucos alunos, 20 alunos, pergunta quem quer participar, eu quero, não quero, que você sempre diz que quer, aí seleciona a professora por natureza, por inteligência, por associação de ideias, ela vê que tem aquele que é melhor, né? Que demonstra mais habilidade. Mas é muito lento, se não nascer poeta, o processo de escrever cordel se desenvolverá de maneira muito lenta, né? Você tem medo da literatura de cordel perder o encanto, de ser muito desvalorizada? Principalmente agora que todo mundo tem o celular na mão, a internet na mão. É muito difícil a criança se desligar do celular, embora tenha tantas e tantas recomendações de especialistas, né, sobre essa questão de estar com o olho vidrado ali na telinha. A verdade é que as pessoas hoje já nascem no clima. Eu tenho um neto de 4 anos que são verdadeiros ases no computadorzinho. E isso poderia despertar no coração o desinteresse pela literatura de cordel, né? Mas a literatura de cordel é mágica. A literatura de cordel, ela é tão mágica que é o seguinte: ela já vai explicando as coisas nas primeiras estrofes, né? Encaminhando o aluno, pregando no coração do aluno o gosto pela coisa. A métrica, o ritmo, as coisas já fazem as pessoas se interessar. Tem que ser devagar, né? Que a literatura de cordel está entrando gradualmente na grade curricular do Brasil, né? E aos poucos vão se interessar. A física é a ciência que tem como fundamento o estudo da natureza e busca o conhecimento dos fenômenos naturais da matéria em movimento. Então, a primeira estrofe diz o que o cara vai ler, que o indivíduo vai ler, né? Então, facilita muito o trabalho, né? E o trabalho do Gonçalo, por exemplo, que é um trabalho que, se eu sou estudante da doutrina espírita, mesmo sem querer, eu deixo pista, né? Eu pego um folheto de cangaço e digo,
como criação divina, a vida fosse entendida, representaria a morte simples porta de saída para conduzir o homem à plenitude da vida. Então uma pessoa muito aguda associando a Gonçalves, estudante da doutrina, porque a estrofe dele está demonstrando isso, né? Toda vez que nós sentimos nossa energia exaurida, pensamos no quase nada que fizemos nesta vida e não raro lamentamos uma encarnação perdida. A abertura de um livro sobre cangaço, né? Feito uma bola de fogo jogada no firmamento, a terra foi esfriando num processo muito lento, preparando carinhoso o nosso aparecimento. Quem apreciasse aquele espetáculo grandioso, veria o sol abrasante, o vento voando raivoso, e as águas sempre passando do estado líquido ao gasoso. Foi a nossa infância. A nossa infância foi crudelíssima. O superlativo de cruel, tá bom? Porque tem as paradinhas, a literatura de cordel é isso. Tem a paradinha no final de cada verso, né? Admiro demais o ser humano, é um martelo. O martelo é uma estrofe de 10 versos de 10 sílabas. Cada verso, cada linha tem 10 sílabas fonéticas. Admiro demais o ser humano, que é gerado no ventre feminino, embalado nas dobras do destino e calibrado nas leis do soberano. Quando restam 3 meses para um ano, a mãe pega a sentir uma moleza, entre gritos, lamúrias e esperteza, nosso filho aos poucos vai crescendo, e quando aprende a falar já é dizendo quanto é grande o poder da natureza. A grandiosidade da estrofe, né? Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer. Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar. Mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar?